E quinta-feira é dia da gente fazer a leitura orante, é dia da gente meditar a palavra de Deus. E hoje estamos recebendo pela primeira vez os nossos estúdios para fazer aqui conosco essa leitura orante, o missionário redentorista Padre Fábio Evaristo. Tudo bem, Padre? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Bianca, bom dia você que nos acompanha e que estará rezando conosco neste momento desta leitura orante. Padre, seja realmente bem-vindo a esse momento muito especial nosso aqui no Bem-vindo Romeiro, que é um momento que a gente conversa com quem está em casa a respeito do Evangelho, a gente consegue passar essa mensagem de uma maneira mais clara, que muitas vezes as pessoas, quando leem apenas a Bíblia, acabam ficando um pouco mais confuso. Então, com essa leitura orante, a gente consegue também fazer com que a palavra de Deus chegue no coração de quem está em casa, né? Isso mesmo, e o importante é o contato diário com a palavra, né? A Bíblia, ela não pode faltar no dia a dia da nossa vida, né? Assim como o pão de cada dia que todos nós precisamos, a Bíblia também não pode estar faltando para nós, não pode estar faltando nas nossas vidas. Então, sempre abrir a palavra de Deus, procurar ouvir o que está ali escrito e compreender também, buscar compreender. E você aí de casa, por favor, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12, que será o Evangelho que nós vamos meditar. Mas para que a gente possa também contar com o fogo do Espírito Santo iluminando esse momento nosso, nós vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, com este fogo do Espírito Santo que aquece e ilumina a nossa vida, nós vamos então ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12. Vamos ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia e dos arredores de Tiro e de Sidônia, uma grande multidão foi a seu encontro, ao ouvir falar do que ele fazia. Ordenou então a seus discípulos que mantivessem uma barca à sua disposição, para que a multidão não o apertasse, pois havia curado a muitos, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se lançavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia severamente, para não manifestarem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, essa multidão que vai atrás de Jesus, a gente, quando ouve o Evangelho, pensa: nossa, como é bom ver que tanta gente ia atrás de Jesus. Mas a gente tem também que entender aquele momento e aquele contexto daquela época, não é mesmo, Padre? Sim, é verdade. Esse Evangelho de hoje mostra-nos justamente como Jesus chamava, despertava a atenção das pessoas, não simplesmente como um popstar, né, como uma pessoa famosa, mas chamava a atenção das pessoas por causa da autoridade com que ele ensinava,
com que ele manifestava os sinais de Deus no mundo. Então isto fazia com que muitas pessoas fossem até ele, porque elas se sentiam bem próximas dele, né? Acho que esta multidão não é uma multidão que vai assim empurrada pelas outras, mas vai justamente porque se sente bem estando junto de Jesus. E padre, sem dúvida nenhuma, a gente quer se sentir bem e se sente bem estando ao lado de Jesus. Não tem como a gente se sentir mal estando ao lado do nosso Salvador, não é mesmo? Sim, sim. E é justamente isto que o Evangelho também recordava, né? Jesus realizava muitos prodígios na vida das pessoas, ou seja, fazia-as sentir-se bem, curando-as, né, de suas doenças, de suas enfermidades, libertando-as de seus pecados. Então tudo isto fazia com que as pessoas se sentissem realmente felizes, estando próximas dele. E o que Jesus oferecia a estas pessoas ia muito além das suas necessidades imediatas. Às vezes nós buscamos Jesus porque temos uma preocupação urgente, né? O momento que nós estamos vivendo nos faz buscá-lo, mas ele oferece muito mais do que isto. Ele oferece o seu amor, a sua vida, né? Nós vamos até ele pedir o pão de cada dia, vamos até ele pedir a saúde para nós, para a nossa família, para as pessoas que amamos, e ele nos dá muito mais, né? Nos dá ele inteiro a nós, nos dá todo o seu amor por nós. E padre, por que a gente tem essa consciência? Óbvio, a gente sabe realmente o quanto Jesus é importante na nossa vida, mas por que a gente muitas vezes se distancia? Deixa ele de lado, deixa ele em segundo plano na nossa vida. De fato, às vezes nós acabamos deixando ocupar, né, o lugar do Senhor em nossas vidas, aquelas coisas que não são essenciais, né? Aquilo que é secundário, aquilo que é supérfluo, aquilo que é passageiro, deixamos que ocupe o lugar de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas. E aí então nós vamos nos afastando dele, né? Quando vamos nos dar conta, quando nos damos conta, então estamos bem distantes de Jesus. O interessante no Evangelho de hoje é perceber o movimento de Jesus, né? Ele, nos Evangelhos dos últimos dias, nós vimos que ele estava ali na sinagoga, num lugar oficial de oração do povo. E Jesus, de repente, percebe que não bastava estar ali, era preciso ir para águas mais profundas, né? Como em outra passagem ele anuncia. Aqui, então, Jesus vai em direção ao mar, ou seja, ele deixa o centro do poder, deixa o lugar oficial para estar na periferia do mundo. E é bem isto que também nós muitas vezes precisamos estar atentos, porque às vezes Jesus está presente onde as pessoas estão esquecidas, onde existe alguém abandonado, e ele vai justamente para estes lugares, para estas circunstâncias. Onde se tem mais necessidade, não é? Sim, ele tem esta sensibilidade, né? A compaixão que o movia fazia-o justamente olhar para aqueles que estavam esquecidos. Esta é a preocupação maior de Jesus, né? Ir até aqueles que não eram alcançados pela religião oficial, que não eram alcançados pela palavra. E assim também nós, né? Devemos ir aos que estão esquecidos, aos que estão abandonados. Padre, nós separamos um trecho daqui do Evangelho de hoje para que a gente possa também refletir com quem está em casa. E você aí vai acompanhar agora nesse momento esse trechinho que nós separamos para que a gente possa também falar sobre ele aqui com você no Bem-vindo Romeiro. Vamos ver o trechinho que foi separado aí para a gente. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Padre, o que este trecho quer dizer para a gente? Quer dizer que todos reconhecem quem é Jesus?
Sim, também nesse sentido, né? Todos sabem quem é Jesus. O Evangelho de Marcos, que é o Evangelho de hoje, a grande preocupação que perpassa todo o Evangelho, do princípio ao fim, é justamente responder à pergunta: quem é Jesus? Então, todo este Evangelho foi escrito com este objetivo, dizer quem é a pessoa de Jesus. E em outros momentos, esta pergunta ela é também respondida. Mas aqui, especialmente, a grande questão que está por detrás desta afirmação dos espíritos impuros é que eles queriam antecipar esta resposta, né? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles queriam que esta resposta viesse assim, gratuitamente, né? Ou seja, como costuma acontecer muitas vezes, pela imposição, né? E Jesus, então, os repreende. Por quê? Porque não é assim que ele quer revelar o Filho de Deus. Ele quer que o Filho de Deus seja reconhecido pelos sinais que ele vai realizar, pela entrega que ele vai fazer na cruz. Então, esta resposta, ela vai aparecer quando? Quando Jesus, na cruz, se entrega para salvar o mundo, para libertar a humanidade. Então, por isso que Jesus os repreende, porque é quase uma tentação, né? Querer, assim, de uma maneira muito gratuita, quase que autoritária também, né? Dizer quem ele era. Não, o caminho dele é diferente, a estratégia dele é diferente, a estratégia do amor, da misericórdia. Entendi, Padre. Então, depois de refletirmos o Evangelho, eu queria que o senhor, por favor, fizesse uma oração para que a gente saiba reconhecer esse caminho de Jesus também na nossa vida e possa viver esse caminho na nossa vida, Padre. Muito bem, então vamos, a partir do que ouvimos, e é sempre importante quando lemos a Bíblia concluirmos com uma oração, né? A palavra nos leva a rezar sempre, né? A Bíblia é um livro que inspira a nossa oração. Então nós vamos agora rezar a partir desta palavra que acabamos de ouvir. Senhor, nosso Pai, queremos nesta manhã confiar nossa vida a vós. Ajudai-nos a seguir os passos de teu Filho, Jesus. Ajudai-nos a viver o que ele nos ensina. Ajudai-nos a também revelar com nossas vidas, com nossas palavras, com nossas atitudes, revelar a sua presença no mundo. Dai-nos, Senhor, as forças que precisamos para sermos fiéis em todas as horas, nas alegrias, nas tristezas, nos momentos de saúde, mas também na doença. A cada momento, vivermos fielmente a vossa palavra. Concedei-nos, Senhor, também as forças que precisamos para, na vida dos nossos irmãos e irmãs, sermos um sinal da tua paz. Que neste dia, meu Pai, todos nós possamos ser um sinal de sua paz, junto das pessoas com quem estaremos, na minha casa, no meu trabalho, com todos aqueles com quem me encontrarei, que eu possa manifestar a sua paz, que eu possa revelar o seu amor. Assim seja. Amém. Padre, obrigada pela presença aqui conosco hoje e por nos ajudar também nessa leitura orante aqui no Bem-vindo Romeiro. Amém. É uma felicidade. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço.